Olá, eu sou Fernanda Dias e nós estamos aqui para mais um vídeo sobre personalidade e enneagrama. No vídeo de hoje, nós vamos avançar nas nossas temáticas, né? Bom, se você chegou até aqui, eu acredito que você tenha já feito os testes da personalidade, tenha acompanhado toda a parte introdutória sobre enneagrama, né? E agora é o momento o quê? O momento mais esperado, não é mesmo? De que nós vamos falar sobre as personalidades de fato, características das personalidades, como elas são, como elas se comportam, tá? Mas o vídeo de hoje não é exatamente isso. O vídeo de hoje, tá, é uma preparação para esses vídeos. Por quê? Porque existem algumas coisas que nós precisamos lembrar, que nós precisamos saber, que nós precisamos ter em mente quando quando a gente for interpretar as características da personalidade, né? Então, hoje eu vou trazer aqui algumas questões para a gente refletir, saber, para quando chegar o momento da gente saber quais são as características da nossa personalidade, como ela se comporta no trabalho, como ela se comportou na infância, como é nos relacionamentos, a gente consiga interpretar da melhor forma possível e não crie mais confusão na nossa mente, mas sim sempre esclarecimento e principalmente sempre autoconhecimento. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje a gente vai explicar algumas coisas que é importante ter na nossa mente. E a primeira coisa que é importante a gente entender quando a gente for falar das personalidades, quando a gente for, vocês no caso, ouvir sobre como é a nossa personalidade, estudar como é a nossa personalidade, é que toda vez que a gente der uma descrição, ela vai ser de forma universal. O que isso significa? Em nenhum momento eu vou trazer aqui características específicas sua. Sempre vai ser características gerais da personalidade, né? Mas o que seria isso de uma maneira mais clara? Bom, nem tudo que tiver na descrição do seu tipo, então, por exemplo, eu sou tipo 8, nem tudo que eu falar do tipo 8 vai se enquadrar a minha pessoa. Existem coisas que eu faço às vezes, e existem coisas que eu não faço, que não se enquadra a minha pessoa. Mas isso quer dizer que não se enquadra a personalidade tipo 8? Ou que eu não me enquadro a personalidade tipo 8? Não. Quer dizer que existem coisas da minha personalidade que eu não faço. Por quê? Porque a descrição não é da Fernanda, é uma descrição da personalidade que a Fernanda tem. São características que ela pode ter ou não. Da mesma forma com a sua personalidade. Então, é uma descrição universal, não vai levar características específicas nossas. A nossa criação, o nosso jeito mais... como é que eu posso dizer? A nossa maneira mais pessoal, mas vai ser algo sempre generalizado. Então, se existem características que você não... existem coisas, fatos que você não faz, né? Existem manias, hábitos da sua personalidade que você não tem, não se preocupe com isso, isso é normal, a gente não tem todas as características das descrições da nossa personalidade. Inclusive os livros muitas vezes descrevem as personalidades de maneiras até de certa forma diferentes. Por quê? Porque uns tratam mais um aspecto da personalidade, outros tratam outro, tá bom? Mas lembre-se disso, tá? Se você não se identificar com alguma coisa, isso é normal, tá bom? A segunda coisa importante é que a personalidade a gente vai usar números, então tipo 8, tipo 9, tipo 1. Por que a gente usa números, tá? Porque o número ele é neutro, tá? A gente pode falar dos nomes da personalidade porque eles nos ajudam a lembrar, a fixar, tá? Mas o número é o mais importante da gente gravar porque todo mundo usa número. Livros diferentes vão usar nomenclaturas diferentes para as personalidades, mas número ele é geral. Então toda vez que a gente for tratar da personalidade, na maioria das vezes vai ser o número, tá bom? Próxima coisa. Nenhum tipo é melhor ou pior que o outro, tá? Quando nós formos trazer a característica, os hábitos da personalidade, existem hábitos ruins e existem hábitos bons. E às vezes a gente vai reforçar de uma personalidade mais os hábitos negativos, porque é mais fácil descobrir a personalidade por esses aspectos. Mas não pense que a minha personalidade é pior do que a outra ou que a outra é melhor que a minha. Todas as personalidades têm a mesma quantidade de defeito e de qualidade. Eu posso estar num momento pior, num momento onde eu estou me utilizando das características ruins mais do que das boas. Mas não é que a minha personalidade seja boa ou ruim. É tudo uma questão de ponto de vista, tá bom? Então não leve pra esse lado em nenhum momento, pensando, eu não quero ter essa personalidade porque é ruim. Estou triste porque eu sei qual é a minha personalidade e eu não gosto. Não leve por esse aspecto. Toda personalidade tem um seu lado bom e é nele que nós devemos trabalhar e reforçar, trabalhar o lado ruim para que sobre só
o bom, tá bom? É difícil porque todos nós temos falhas e defeitos. Mas se nós tentarmos, quem sabe nós não seremos melhor a cada dia, não é mesmo? Próxima coisa importante, independente do seu tipo, por exemplo, eu que sou tipo 8, independente do seu tipo 8, tá? Todos nós temos um pouquinho de todos os outros tipos. No caso dos outros 9 tipos de personalidade, se eu tenho um, dos outros 7. Nossa, que matemática horrível. Dos outros 8, né? Então todo mundo, além do seu tipo, tem característica de todos os outros tipos. A grande questão é a quantidade que eu tenho, mas todo mundo tem. Então sempre vai ter algo na descrição de algum tipo que você vai se identificar. Você vai falar, nossa, eu faço isso. E é legal que a gente se conhece de uma forma melhor e mais profunda, tá bom? Mas lembre-se disso também. Outra coisa, o Enneagrama ele revela coisas importantes e muito importantes sobre nós, mas ele não diz tudo, ele não revela tudo, tá? Para nós nos conhecermos de verdade, a gente precisa ir além do Enneagrama. Então o Enneagrama ele é apenas um começo, ele é um passo para nossa transformação, mas ele não é tudo e isso é muito importante da gente entender. Próxima coisa, tá? Já que o Enneagrama não é tudo, a grande questão é auto-observação, observação, tá? Por quê? Porque é o melhor caminho pra gente se descobrir, tá? Inclusive, é o melhor caminho pra gente descobrir a nossa personalidade. Como é que de fato eu vou saber a minha personalidade? Como eu disse, a gente vai trazer as características das personalidades, mas mesmo que eu me enquadre nelas, o melhor modo, a melhor forma e talvez a única que é certeira é saber a minha motivação. E o que seria isso? Eu vou trazer aqui atitudes que as personalidades têm, certo? Mas o que é a motivação? É o que leva a pessoa a ter essa atitude, é o que motiva ela a ter essa atitude. Então, todos os números do Enneagrama podem ter um comportamento igual, mas todos eles são motivados por questões diferentes. Um exemplo que eu gosto muito de usar para explicar motivação é vestir uma roupa. Todos os tipos podem vestir a mesma roupa e todos os tipos podem vestir roupa. Mas cada um vestiu aquela roupa, com aquela cor e daquele jeito, por uma motivação diferente. Nossa, Fernanda, mas isso é tão... Desculpa. Mas isso é tão, entre aspas, superficial. Vestir uma roupa, né? E tem motivação nisso? É porque tem que vestir. Não, cada um se veste de um jeito, com uma motivação diferente, querendo representar algo diferente. É uma coisa muito legal você começar a observar isso. Por que eu ponho essa roupa? Por que eu sinto quando eu ponho ela? Entende? Isso é muito interessante. E aí você vai começar a se descobrir, mas... Por que nós estamos dizendo isso? Porque o que de fato importa é a nossa motivação. O que importa de fato não é o que eu faço, mas por que eu faço, tá? No sentido de se descobrir e descobrir a nossa personalidade, tá? Porque a nossa ferida vem daí, a nossa ferida gerou essa motivação, que coincidentemente gerou essas atitudes, e coincidentemente a maioria das pessoas que tem o mesmo tipo de personalidade que a gente tem aquelas atitudes, tá bom? Vamos para a próxima questão aqui, que é o que define a nossa personalidade não são as atitudes, mas a motivação, tá? Isso eu falo em todos os vídeos, eu acredito que em todos eu falei isso. O que define a nossa personalidade não são as nossas atitudes, mas a nossa motivação. Outra coisa, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Nós vamos falar sobre a personalidade, sobre os defeitos dela, os hábitos dela, mas em nenhum momento a gente pode usar o Enneagrama, usar a nossa personalidade como uma muleta, como uma justificativa para os nossos erros e para os nossos defeitos, tá? Essa é uma atitude errônea que a gente não pode ter, tá? A gente não pode adotar uma postura também mais problemática, mais rígida. Por exemplo, se eu tenho esse lado negativo da minha personalidade, esse lado defeituoso da minha personalidade, eu não posso explorar ele. Então eu vou ser assim mesmo. Então, exemplo, eu sou tipo 8, eu sou grossa, eu sou rígida, então eu vou ser assim mesmo. E problema é dos outros. Não, a ideia não é essa, não faça isso, tá? Esse não é o caminho. O caminho é explorar isso, entender da onde vem isso, tá? E tratar, quebrar. O maior motivo de nós estudarmos a nossa personalidade é parar com os hábitos dela. Essa motivação cria na gente hábitos da nossa personalidade. E a gente vai estudar como é cada personalidade para que a gente possa quebrar, acabar com esses hábitos e assumir o controle, tá? Os hábitos, eles são algo feito de maneira inconsciente. Então, a gente precisa estar consciente, tentar ficar consciente de nós mesmos para poder inibir isso,
Ok? Então, esses foram os pontos que eu trouxe aqui pra você. Se tiver mais alguma coisa, depois eu vou fazer outro vídeo falando, mas eu acredito que esses são os mais importantes, tá bom? Então, vamos com tudo. Agora nós vamos começar, de fato, a falar os pontos das nossas personalidades e aí a gente vai, de fato, começar a abrir os horizontes para nos conhecer, tá bom? Lembre-se de se auto-observar, lembre-se, se você conhece alguém que tem alguma personalidade que nós vamos falar, não deixe de compartilhar os vídeos com ela e eu espero muito que esteja abençoando a vida de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.